O tema da pregação hoje é como Deus age em nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Aqui é o profeta, aqui é Zacarias, né? Esposo de Isabel. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Verso 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Até aqui. O contexto, né, em que Lucas escreveu esta carta, e o contexto em que Zacarias estava vivendo, foi nos dias de Herodes, como diz no verso 5, né? Rei da Judéia. E ali diz então que houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher se chamava Isabel, e ambos eram avançados em dias, e Isabel era estéril, então eles não tinham filho. Então Zacarias e Isabel, mesmo sofrendo toda a humilhação de não ter filhos, como eu disse na pregação passada, que antigamente, né, nessa época, se dava muito valor a filhos. Hoje, infelizmente, os cristãos têm negligenciado essa área, né? Hoje, os cristãos não querem ter filhos, mas deveríamos, né, nos atentar para isso, como nós vemos os muçulmanos. Os muçulmanos têm dominado o mundo. Como? Tendo bastante filhos, né? E os cristãos hoje têm negligenciado essa área. E aqui, nessa época, não era diferente. Isabel e Zacarias queriam muito um filho, mas eles não tinham. E no conceito judaico, não ter filhos poderia ser uma maldição de Deus em relação a essa família. Por quê? Porque quando Deus queria abençoar uma família, ele dava muitos filhos. Ele vai dizer lá em Salmos que filhos são herança do Senhor. Feliz o homem que tem a sua aljava cheia, né, de flechas, são como flechas, os filhos são como flechas, como armas de guerra. Feliz o homem, a família, né, que tem bastante filhos. Então, eles tinham essa vergonha. Imagine Zacarias, que pregava a palavra de Deus, e todos olhavam: mas ele fala das coisas de Deus, da bênção de Deus, mas ele mesmo parece que não é abençoado. Ele não tem filhos, ele é sua esposa. Será que Zacarias está em pecado? Será que Zacarias é um maldito? Então eles passavam essa vergonha por não ter filhos. Até que um dia, né, eles avançados em dias, Deus resolve mudar a sorte deste casal, enviando então o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel anuncia que Isabel ficaria grávida, né? E só que durante esse aparecimento do anjo, Zacarias, ele foi incrédulo. Ele duvidou. Como assim? Como seremos pais? Serei pai? Sendo que a minha esposa e eu somos avançados em dia. Aí o anjo disse para ele: por conta da sua incredulidade, você vai ficar mudo. Você vai voltar a falar só depois que o menino nascer. E foi o que aconteceu. Então, nós vemos que, mesmo com esse ato de incredulidade, Zacarias e Isabel, eles eram justos e irrepreensíveis na presença de Deus. Como diz ali no verso 6, né? Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mesmo não tendo filhos, eles continuaram, né, servindo a Deus com todo o seu ser. Pois Deus não nos chamou para sermos felizes, e sim para sermos fiéis. Jesus, naquele grande dia, ele não vai dizer para nós: bem-aventurado porque fostes feliz. Não, bem-aventurado porque fostes fiel. Então, nessa história, nós vemos que nada é por acaso. Deus controla tudo e todos. Um casal que queria filhos,
que queria um filho, e Deus queria um profeta. E tudo estava debaixo do controle de Deus. Fazia 400 anos que Deus não falava com o seu povo através de profetas. O último profeta até então foi Malaquias. De Malaquias até o Novo Testamento, você teve 400 anos de silêncio de Deus. Deus não falava com o povo. Em algumas Bíblias, há uma folha em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Você folhear aí, você vai ver de Malaquias a Mateus, algumas Bíblias, né, ali tem uma folha em branco para exemplificar esse silêncio de Deus. 400 anos que Deus não falava com o seu povo. E fazia também anos que Deus não respondia a oração de Zacarias e Isabel, porque eles já eram avançados em dias. Eles oravam e Deus estava em silêncio. Mas de repente, tudo muda. O silêncio de Deus não significava que Deus não estava agindo. Apesar de Deus não falar através da boca dos profetas, Deus estava agindo. Deus estava como um diretor de filmes, estava preparando o cenário e os atores para o maior evento já visto na humanidade. Como diz em Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus veio na plenitude dos tempos. O maior evento da história aconteceu aproximadamente 2000 anos atrás. E antes deste magnífico filme ser lançado, Deus apresenta em seu trailer a história de Zacarias e Isabel. Isabel, que era estéril e velha, e eles agora recebem um milagre da parte de Deus. E depois do anúncio feito pelo anjo Gabriel, Deus volta a falar com o seu povo. E Deus responde à oração de Zacarias. E agora eles vão ter então um filho, que se chama João Batista. João Batista seria aquele que viria no espírito e poder do profeta Elias, porque assim foi profetizado. Antes que o Messias viesse, veria um profeta, alguém com o poder e no espírito de Elias. E João Batista foi esse homem, aquele que prepararia o caminho para o Rei da Glória. E era assim que fazia no passado. Quando um rei chegava diante de uma cidade, alguém ia à frente anunciando: olha, o rei está vindo, se preparem. Assim foi a vinda de João Batista, para preparar o caminho para o Rei da Glória. Esses eventos então aconteceram em tempos difíceis, como diz no verso 5, nos tempos do rei Herodes, rei da Judéia. O Herodes foi aquele homem que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Era um tempo difícil. O povo judeu, o povo de Israel, estava debaixo do jugo romano. O Império Romano dominava tudo. Havia muita crueldade, imoralidade e idolatria. Mas mesmo no meio de todo o paganismo e idolatria, existiam ainda pessoas fiéis, como Zacarias, como Isabel, como João Batista e muitos outros. A Bíblia diz ali no verso 16 que João Batista converteria muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha o texto. Ele converteria muito dos filhos de Israel ao Senhor nosso Deus. O judeu achava que ele era salvo apenas por ser descendente de Abraão. Mas na verdade eles não criam de fato em Deus. Eles louvavam a Deus com os lábios, mas o coração deles não estava em Deus, estava longe de Deus. Então nesses dias havia poucos fiéis, mas por meio desses poucos fiéis, Deus fez a sua obra. Assim hoje acontece. Hoje existem muitas pessoas que dizem crer em Deus, mas é apenas da boca para fora. Louvam a Deus com seus lábios, mas o coração está longe de Deus. Vivemos também esses dias terríveis, assim como João, Zacarias e Isabel viviam. Hoje os líderes do nosso país são pessoas completamente malignas. Políticos formam quadrilhas, se envolvem com facções criminosas. Hoje os professores são depravados, imorais e querem sexualizar as crianças desde cedo. Ensinam ideologias diabólicas dentro de sala de aula. E até as igrejas evangélicas hoje, em sua maioria, infelizmente, estão corrompidas.
Hoje temos que pregar para os evangélicos. Por quê? Porque hoje somos o país dos falsos crentes. Chegamos a esse ponto. Vivemos também dias difíceis. Mas Deus não precisa de muitos para fazer a sua obra. Pode ser pouco, mas que sejam fiéis. Assim como foram Zacarias, Isabel e João Batista. Deus sempre gostou de trabalhar com a minoria. Você se lembra de Gideão? Deus iria enviar o povo para a batalha. E Deus disse para Gideão: Gideão, tem muita gente, vamos diminuir isso aí. E chegou a 300 homens. E Deus deu vitória a esses 300 homens. Os covardes ficaram para trás. E Deus mostrou o seu poder através de poucas pessoas, através da minoria. E assim Deus faz hoje. Talvez hoje nós sejamos minoria nesta cidade, mas Deus, Ele mostra o seu poder quando nós nos vemos fracos, né? O poder de Deus, né? Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então hoje nós iremos ver como Deus opera a sua salvação e como Ele age em nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus opera a salvação e age em nossas vidas através do controle da sorte. Verso 8 e 9. Ora, aconteceu que Zacarias, né, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Os serviços do sacerdócio eram escolhidos por sorteio. Por quê? Naquela época, existiam muitos sacerdotes. E nem todos conseguiriam esse privilégio de queimar incenso ali no templo. Existiam milhares de sacerdotes. E havia ali, né, uma agenda, né, cada mês tinham ali 2 sacerdotes. Cada 15 dias trocava, né, o sacerdote para estar ali oferecendo incenso no templo. Mas existiam muitas pessoas, não dava para todo mundo. Tem sacerdote, alguns que eram da tribo de Levi, que viviam a vida inteira e nunca ofereciam ali o incenso ao Senhor. E coube por sorte, Zacarias está lá no templo, oferecendo esse serviço a Deus. Então oferecer incenso era o mais importante. Poucos faziam isso e uma vez na vida, né? William Hendricks, em seu comentário, ele diz: somente uma vez na vida se permitia que um sacerdote recebesse essa honra. Depois disso, ele era considerado rico e santo. Então eram poucos que ofereciam esse serviço a Deus. E por meio deste exemplo, eu quero mostrar para os irmãos hoje como Deus controla o acaso, a sorte, o destino e todos os elementos de nossas vidas. Você se lembra da história de Noemi e Ruth? Noemi tinha um filho e o seu esposo, seus filhos e esposo. E houve, né, uma fome em Belém de Judá. Então Noemi, seu esposo e seus filhos foram para a região de Moabe. Lá os seus filhos se casaram com as moabitas. Porém, o marido de Noemi e os seus filhos morreram. E agora Noemi volta para Belém, junto com a sua nora Ruth. Agora estavam ali pobres, né? Porque naquela época as mulheres, né, não tinham trabalho, não tinha pensão. E agora elas estão em Jerusalém, estão ali em Belém, estão passando necessidades. E existia em Israel a lei do resgatador, ou remidor, declarado lá em Levíticos, capítulo 25. Que se alguém tivesse passando por problemas financeiros e precisasse vender um bem ou propriedade para saldar a dívida, né, a primeira pessoa por direito a comprar a propriedade era esse resgatador, era alguém da família. Se, por exemplo, você perdeu tudo, você tem, né, perdeu a fazenda, você está com dívida. Então, quem tinha o direito de comprar, em primeiro lugar, era um parente seu. Porque talvez ele ser misericordioso, né, e devolver, ou vender depois parcelado, ou ajudar o familiar. E o que aconteceu? Elas voltaram para Belém e, por acaso, Ruth um dia foi catar espigas de milho. Foi ali mendigar, né?
E era uma lei dada em Israel, que quando fosse feita a colheita, as espigas, os frutos que caíam durante a colheita no chão, não era para voltar para pegar, era para deixar para os órfãos, para as viúvas, para as pessoas que passavam necessidade. Então Ruth foi nesse intuito, foi, né, no campo e entrou ali numa fazenda, relatado lá no livro de Ruth, no capítulo 2, que diz assim, né, tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então a fazenda era de Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. E olha aqui, ó, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ruth não sabia. Ruth era moabita. E ela foi por casualidade. Mas Deus que direcionou Ruth para ir naquela fazenda. E por que Ruth entrou no campo? Naquele campo? Nós não sabemos ao certo. Mas sabemos que Deus estava no controle. Sabemos que é Deus que controla o acaso. Nós não estamos, né, como um barco ao léu, no meio do mar. Não, Deus controla todas as situações da nossa vida. Ruth, uma gentia, então casa-se com Boaz, o dono da fazenda. Ele conhece agora Ruth e casa-se com ela, né, e cuida agora de Noemi e cuida também de Ruth. Boaz, um judeu, e ele vem a entrar na genealogia de Jesus. Boaz e Ruth participaram da genealogia de Jesus, Ruth sendo uma gentia, mostrando que Deus, ele está no controle de tudo. Nós não vivemos, né, no acaso. O acaso é controlado por Deus. Deus controla a nossa sorte, Deus controla o nosso acaso. Assim também foi na vida de Jonas. O profeta rebelde tenta fugir de Deus, mas Deus mostra que ele governa tudo isso e todos. Jonas, ele age com rebeldia diante de Deus, o profeta Jonas. Deus manda ele ir para Nínive, ele pega um barco para ir para Tarsis. Mas Deus lança sobre o mar um vento forte. E o barco começa a balançar, os tripulantes ficam com medo, tem medo de que seja a ira de algum deus, e aí eles lançam sortes para saber quem era o causador do problema. E a sorte cai em Jonas, ou seja, Deus entrega Jonas. Deus controlou a sorte de Jonas. Aí Jonas prega, os ninivitas se arrependem, ele fica bravo. Deus faz uma planta nascer para dar sombra a Jonas, que estava ali esperando o juízo de Deus nos montes. Aí Deus depois envia um verme, destrói a planta, Jonas fica bravo. Tudo estava no controle de Deus. O mar, o peixe, a planta, a sorte lançada, o verme, tudo estava no controle de Deus. Nada foi por acaso. Deus controlou o acaso. Deus governa tudo. Então Deus controla a nossa sorte. Sorte é receber algo aleatoriamente, sem uma participação direta da minha parte. Deus agiu na vida de Zacarias, Deus agiu na vida de Jonas, Deus agiu na vida de Ruth, Noemi. Deus controlou todos os elementos, a sorte, o acaso. Deus está no controle de tudo, Deus é soberano. Não bastava Zacarias ser ótimo, ser um bom sacerdote, ser justo e irrepreensível, ele precisava de sorte. E Deus controlou a sorte na vida de Zacarias. Hoje os arrogantes dizem, né? Eu não acredito em sorte, eu faço a minha sorte. São pessoas que confiam em si mesmas. Talvez você já viu, né? Você que é São Paulino, quando São Paulo ganhou um título lá, e o Muricy Ramalho, né, era o treinador. No final do campeonato ele batia no braço, né, e dizia, aqui é trabalho, né? Ou seja, não depende de Deus, não depende de ninguém, é fruto de trabalho. Sim, tudo é trabalho, mas também dependemos da sorte. E é Deus que controla a nossa sorte. Porque nós não escolhemos aonde nós iríamos nascer. Não escolhemos nascer saudáveis, perfeitos. Você não escolheu, foi Deus que criou você assim. O que fizemos para nascer? Não fizemos nada.
Foi Deus que controlou a sorte e o acaso. Nós acreditamos que precisamos de uma força maior. Não em astros, não em deuses, não em superstição, né, como as pessoas fazem no fim de ano, né? Precisa passar o fim de ano de amarelo, para ter dinheiro, né? Branco, se eu não me engano, é para ter paz. Aí tem várias cores, e cada cor significa algo, né? E que se você passar o final de ano com aquela cor, você vai ter sorte em alguma área da sua vida. Não, nós não cremos dessa maneira. Nós cremos que o Senhor é que muda a nossa sorte. É o Senhor que controla a nossa sorte. Como diz lá em Joel, no capítulo 2, verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. É Deus quem muda a nossa sorte. Claro que existe sorte. Os ímpios acreditam na força do universo. Como uma vez me indicaram um livro, né? Eu ainda não era crente, e disseram para mim: leia esse livro, é magnífico, O Segredo. E o que dizia nesse livro? Lá dizia que você sempre deveria ter pensamento positivo e que o universo ia agir em seu favor e aquilo que você estava pensando iria se realizar, né? Nós não cremos nisso. Lá dizia assim, pegue o carro e vá numa avenida movimentada, cheio de semáforo, e pense positivo, que todos, quando você passar, estarão no sinal verde, né? Você vai passar. Nós não cremos nisso. Os ímpios acreditam nessa mentira, nessa balela. Nós não, nós acreditamos que o acaso é determinado por Deus. Como diz Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então Zacarias poderia pensar: que azar, tive má sorte, porque eu tenho uma mulher estéril. E ele poderia desanimar. Mas não vemos isso no texto. Zacarias se manteve firme, estava lá fazendo o seu trabalho, aquilo que deveria fazer, ele estava fazendo. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Hoje muitos se queixam de sua sorte. Por que eu nasci nesse país corrupto? Por que eu não nasci nos Estados Unidos? Por que eu não nasci na Europa? Em algum país de primeiro mundo? As pessoas se queixam de tudo, se queixam da família. Por que eu nasci nessa família? Minha família é difícil, minha família é cheia de problemas. Por que eu nasci pobre? Por que eu não nasci numa família rica? Olha, o meu vizinho tem tudo, eles receberam herança, eu não recebi nada. Por que eu nasci homem, né? Por que eu nasci mulher hoje? As pessoas reclamam até disso. Por que eu nasci homem? Por que eu nasci mulher e quer mudar essa realidade? Não aceito a vontade de Deus. Por que eu nasci com essa cor de pele? Por que eu nasci com essa cor de olhos? Por que o meu olho não é azul? Por que o meu olho não é daquela cor? Por que eu nasci com esse tipo de cabelo? As pessoas se queixam de tudo. E quando agimos assim, estamos reclamando do próprio Deus. Pois nós não escolhemos essas coisas. É Deus quem quis assim. E o que devemos fazer então, diante dessas coisas, que às vezes nos queixamos? Na verdade, nós deveríamos nos submeter à vontade do nosso Criador. Se você olha para a história do povo de Israel, eles se queixavam a todo tempo, e Deus a todo tempo estava irado contra eles. Por isso, quando nós vivemos nos queixando de tudo, das circunstâncias, o meu carro quebrou, eu precisava estar naquela reunião, e aí ficamos bravos, né? Quem que controla o acaso? Quem que controla a nossa sorte? Quando nós reclamamos de tudo, nós estamos reclamando do próprio Deus. E Deus se ira quando nós vivemos assim. Olha o que diz lá em Números, no capítulo 11, no verso 1. O povo, depois de sair do Egito e ver os milagres de Deus no deserto, o povo vivia se queixando. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Por isso não devemos viver nos queixando das circunstâncias, da nossa sorte. Murmuração e reclamação nos afastam de Deus, atrai sobre nós a ira de Deus. Zacarias poderia murmurar, mas ele não o fez. E um dia Deus mudou a sorte de Zacarias.
Um dia também Deus mudou a sorte de Jó. Jó havia perdido bens, perdido saúde, família. A sua esposa estava dizendo para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Os amigos acusando ele de pecado. Mas Jó se manteve firme no Senhor, em tudo não blasfemou contra Deus. O que Deus fez? Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de José no Egito. Tudo ia de mal a pior. Os irmãos queriam matá-lo. O mais gente boa quis vender. Foi para o Egito, lá foi acusado falsamente, foi parar na cadeia, depois se torna rei do Egito. Deus muda a sorte de José. E José disse para os seus irmãos: olha, o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bem. Por quê? Porque Deus controla o acaso. Deus controla a nossa sorte. Deus está no controle de tudo das nossas vidas. Deus pode mudar a minha e a sua vida também. Creia. Talvez algo na sua vida esteja difícil, mas Deus não mudou. Deus age em nossas vidas através do controle da sorte, do acaso. Talvez algo esteja horrível em sua vida. Creia que nada é por acaso. Deus está no controle de tudo. E um dia Deus pode mudar a nossa sorte. Creia nisso. Como Deus opera a salvação e como Ele age em nossas vidas? Em segundo lugar, através de seus anjos. Apareceu então um anjo do Senhor, o anjo Gabriel. Nós vemos esse anjo também no nascimento de Jesus Cristo. No Antigo Testamento ele aparece também lá para Daniel. Então nós vemos a presença, do anjo Gabriel em alguns fatos na Bíblia. A palavra anjo no grego significa ângelos, que significa também mensageiro. Então um dos significados da palavra anjo é mensageiro. Mas além de mensageiro, os anjos desempenham diversas outras funções na Bíblia. Como, por exemplo, os anjos executaram juízo divino, relatado lá em Gênesis 19:13, onde os anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra. Nós vemos também esse juízo de Deus lá em Apocalipse 8, onde mostra ali as trombetas, os anjos tocando a trombeta para trazer juízo sobre a terra. Nós vemos também os anjos como guerreiros em batalhas espirituais, mostrado lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Nós vemos também os anjos adorando a Deus, como relatado lá em Isaías, no capítulo 6. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Como também relatado em Apocalipse 5, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Então nós vemos os anjos também adorando a Deus. Nós vemos também os anjos trazendo proteção e auxílio aos justos, como nos mostra o Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Hebreus capítulo 1 e verso 14 nos mostra também o que os anjos fazem em relação a nós, aqueles que hão de herdar a vida eterna, Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos, nós vemos que eles servem ao povo de Deus, servem ao reino de Deus, às ordens de Deus. Eles adoram a Deus, são guerreiros, vêm para trazer juízo. Então nós vemos vários relatos de anjos na Bíblia. E quando então examinamos a Bíblia, vemos que eles aparecem em ocasiões especiais e para pessoas com um chamado especial. Aqui, no contexto, vieram para anunciar o nascimento de João Batista e logo após o nascimento de Jesus Cristo. Nós iremos ver também relatos de anjos na vida dos apóstolos, dos discípulos. Pedro está lá preso e vem um anjo tirar ele da prisão. Aparecem os anjos lá no sepulcro de Jesus para dizer que ele ressuscitou. Então nós vemos várias aparições desses anjos. Hoje um monte de crente diz que viu anjo. Você vai em igreja aí, eu estou vendo um anjo. Nem teme, Aqui diz o texto que Zacarias, quando viu o anjo, ele ficou com medo.
Ele sentiu temor. E é assim que nós vemos muitas vezes na Bíblia. Quando um anjo aparece, algo sobrenatural acontece, as pessoas ficam com temor. Hoje não, eles veem anjo a todo momento como se fosse qualquer pessoa que estivesse entrando na igreja, né? Então hoje um monte de gente diz ter visto anjo, né? Na verdade alguns viram mesmo. Acredito que tenham visto. Mas é esse anjo aqui relatado lá em 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Esse é o anjo que muitos dito crentes, né, têm visto por aí. Joseph Smith também viu esse anjo caído. O anjo Moroni, né, trouxe ali um novo evangelho e se transformou numa seita maldita, né, a seita dos Mormons. Maomé também diz ter visto em uma caverna o anjo Gabriel e acreditou naquilo, transformou em uma religião, né, que mata os cristãos, que persegue os cristãos, uma religião também maldita, né, o islamismo. Todos eles disseram ter visto anjos. Ou eles viram anjos de fato, né, mas é um anjo caído, é o capeta, ou eles estavam mentindo. Por quê? Porque há profecias que vieram dos ensinamentos desses anjos não se cumpriram. Né? E nós vemos os frutos dessa religião. Hoje, quando eu era de uma outra igreja, né, o pastor contando lá um relato que ele teve no início da sua conversão, ele falou que foi num culto, e o culto estava calminho assim. Aí daí, de repente o pregador começou a falar que estava vendo um anjo. Eu estou vendo um anjo lá, irmãos. O culto transformou. Começou a pegar fogo, né, como dizem, né? Como diz o nosso irmão Levi, né? O fervo desceu. E ali o povo começou a falar em língua e começou a gritar e chorar. Aí no final, né, o pastor que era amigo meu, ele foi e perguntou para o pregador: você viu o anjo mesmo, né? Ele é recém-convertido, você viu como que é o anjo? Aí ele falou assim: irmão, eu não vi anjo nada não, mas é que quando eu falo que aparece um anjo, o povo pega fogo. Você viu lá como é que é? O povo agita, né? Estava muito parado. Olha o que eles fazem, né? Mentem até dizendo que vem anjos, para que o povo se anime. E a profecia dos anjos, dos crentes hoje é: Deus abrindo, estou vendo um anjo abrindo uma porta, estou vendo um anjo dando livramento. Eu prefiro ficar com os anjos da Bíblia, onde as profecias se cumpriram, não falharam. Né? A profecia do anjo da Bíblia, que nós vemos aqui, é que um casal velho e estéril iria ter um filho. Isso aconteceu. Que uma mulher virgem daria à luz a um filho também. E também isso aconteceu. Eu prefiro ficar com os anjos da Bíblia, não com os anjos dos crentes hoje. E era incomum um anjo aparecer. E quando aparecia, havia temor diante daquele que via, né? Zacarias e Maria ouvem o mesmo anjo, o anjo Gabriel. E o anjo diz: não temam. Por quê? Eles ficavam aterrorizados quando viam um anjo, né? Algo diferente. Hoje não. Eles veem anjo, não sentem nada, não tem temor. Então vemos nessa passagem também, a respeito de anjos, que depois da mensagem do anjo Gabriel, Zacarias ficou por um momento incrédulo. E por causa disso, o anjo disse que Zacarias ficaria mudo, nos mostrando que os anjos têm um certo poder. Zacarias estava orando há anos por um filho, e agora que o anjo diz que ele vem da parte de Deus, e ele vai ter um filho, ele fica incrédulo. Como assim? Eu sou avançado em dias, eu vou ter filho, eu e minha esposa? Como? Me dá um sinal. Ele não estava percebendo o sinal claro na frente dele. Um anjo aparecendo. E por conta disso, o anjo disse para ele que ele ficaria mudo, né? Mostrando então que anjos têm um certo poder. Imagine se fosse anjo pregando nas igrejas hoje. O quanto de gente ia sair mudo, né? O quanto de pessoas ia sair torta, né? Mancando, por ser incrédulo, por não acreditar na palavra de Deus. Mas louvado seja Deus que são homens, né? Que Deus envia para pregar o evangelho. Então nos mostra que esse anjo tinha um certo poder. E se um anjo de Deus tem poder, isso nos faz entender que os anjos caídos também têm um certo poder. São da mesma natureza. Talvez seja por isso que vemos às vezes curas,
Milagres sendo feitos por curandeiros. Né? Tem o João de Deus aí que todo mundo fala, né? Que fazia cirurgia lá, até famosos foi nele. Que anjo! Quem estava agindo atrás desse homem? Não seria esses anjos caídos? Feiticeiros, né? Fazem milagres, coisas sobrenaturais. Se você vê alguns vídeos lá dentro da África, onde a magia negra acontece em maior número, nós vemos algumas coisas lá que é estranho. Não seriam eventos de anjos caídos? Sinais no céu, né? Desaparecem alguns sinais, luzes estranhas. Não seriam coisas de anjos caídos para confundir a humanidade? E nós vemos milagres acontecendo até dentro de falsas igrejas. Não seria também falsos sinais, milagres de anjos caídos? Por isso devemos tomar cuidado. Que anjo que é esse? Uma vez, né? Eu vou contar um testemunho aqui. Antes de casar, né? Eu estava indo lá dar uma volta com a minha futura esposa, que hoje é a minha esposa, né? E nós chegamos em frente à casa da minha sogra. Era de noite, estava as luzes meio apagadas. Apareceu um homem lá. Ele estava endemoniado. Eu orei por ele. E foi uma luta, porque o demônio entrava e saía. Ele tentou até fugir de mim. Aí, no final, né, de tanto orar e insistir, nos parece que ele foi liberto. E o interessante é que, quando ele começou a falar comigo, ele era fanho e gago. Depois da última vez que eu orei e parece que ele foi liberto, eu vi algo que eu nunca tinha visto. Ele estava falando normal. Né? Talvez você possa pensar, isso é loucura, ele está inventando. Não, foi algo que aconteceu comigo. Se ele era um ator, eu não sei. Mas o que aconteceu, aconteceu. Ele era fanho e gago. Aí depois começou a falar normal comigo. E ele estava vendo um homem de branco, né? Que era para eu levar ele até uma árvore grande lá da esquina. Eu não estava entendendo nada. Aí eu levei ele lá. E ele falou que da árvore grande, né? O homem de branco ia mostrar o caminho para ele, né? E ele contou a história dele, uma vida sofrida, foi abusado quando criança, aonde que ele trabalhava, né? Ele trabalhava na fazenda, o fazendeiro vendeu, e ele era caseiro lá, e não avisou ele saiu com uma mão na frente, outra atrás, e estava desesperado, estava chorando, né? Quando ele pediu oração para mim, e aí é onde manifestou, né, o demônio. Mas então nós vemos que algo aconteceu ali, e ele que era fanho e gago foi liberto daquilo. Então será que alguns milagres, né, que acontecem em algumas igrejas não seria a própria atuação de Satanás, né, trazendo uma doença, ou às vezes depois libertando? Né, devemos sempre tomar cuidado. Se um dia você vê um anjo, a primeira coisa que você deve fazer é perguntar a si mesmo: esse anjo é de Deus ou é um anjo caído? Porque o próprio apóstolo Paulo nos alertou sobre isso, quando ele diz lá em Gálatas 1:8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que que já vos pregamos, seja maldito, seja anátema. Ou seja, os anjos caídos, eles vêm para confundir o povo de Deus. E aí ele cria uma doutrina, uma nova igreja, um novo ensinamento, e as pessoas estão seguindo, indo para o abismo. Por isso que devemos tomar cuidado, aonde levamos a nossa família, qual igreja congregamos. Será que naquela igreja não tem ali um ensinamento de demônio, de anjo caído? Devemos nos preocupar com isso. Será que é de Deus ou é do diabo? Portanto, vemos que Deus usa os anjos para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Essa é uma forma que Deus age nas nossas vidas, através dos anjos. Os anjos estão aí para servir a igreja do Senhor. Em terceiro lugar, como Deus opera a sua salvação e como Ele age em nossas vidas? Através de seus servos. Ele diz no verso 13, né? Tua oração foi ouvida, Zacarias, Deus ouviu a sua oração. Ou seja, Zacarias acreditava que mesmo velho e sua esposa estéril, ele poderia ter um filho. E ele ora: Deus, me dá um filho. E quando o anjo diz ok,
Ele pergunta incrédulo, mas como? Às vezes nós somos assim, né? Oramos muito tempo por algo. Aí quando acontece, não acredito. Uma vez o pastor Rafael, ele disse que tinha uma membra lá da sua igreja, lá em Pinda, e que ela tinha endometriose. Ela tinha dificuldade para ter filho. E ela ia fazer uns exames e ela pediu oração para o pastor Rafael. Aí o pastor Rafael orou por ela. Passados alguns dias, ela chegou toda alegre dizendo para o pastor Rafael: pastor, lembra quando você orou por mim? Agora eu engravidei. Aí o pastor falou: não acredito. Aí ela: como assim, pastor? Você orou para eu ficar grávida, você não acredita? Aí ele deu risada, né? Às vezes acontece isso conosco. Nós oramos, aí quando acontece, nós vacilamos na fé. Foi o que aconteceu com Zacarias. Ele orou, quando ele recebeu o milagre, ele ficou incrédulo, né? Mostrando que homens de Deus não são perfeitos. Pastores não são perfeitos. Aqueles que Deus levanta para guiar o povo na igreja não são perfeitos. Uma hora ou outra nós iremos falhar. Mas Deus usa esses homens, mesmo falhos, como Zacarias, como outros na Bíblia, como instrumento em tuas mãos, né? Olha o que diz lá em Atos 12, no verso 5 e verso 15. Pedro foi preso. Aí, diz a palavra de Deus, que o povo estava lá orando. Os irmãos estavam orando por Pedro. Senhor, liberta Pedro, tira ele da prisão, tem misericórdia de Pedro. Aí o que acontece? Uma jovem ouve a voz de Pedro lá no portão. Pedro estava chamando lá. Aí a jovem ficou ali perplexa com aquilo. Ela nem abriu a porta para Pedro, ela voltou lá para avisar os outros irmãos: irmãos, Pedro está lá na porta querendo entrar. Aí sabe o que eles disseram para a moça? Você está louca, até parece. Não é Pedro não, deve ser um fantasma, um anjo de Pedro, deve ser outra coisa, você está louca. Eles estavam orando para que Pedro fosse liberto da prisão, e quando Pedro aparece, eles ficam incrédulos, né? Chama a menina ainda de louca. Mas por meio dessas pessoas, né, Deus decidiu anunciar a sua obra de salvação através de seus servos. Pedro em um dia nega, no outro dia prega e 3.000 pessoas se convertem. Abraão em um dia crê que teria um filho, depois de velho. Crê ao ponto até de sacrificar o próprio filho, crendo que Deus poderia ressuscitar o menino. No outro dia, Abraão duvida que Deus o protegeria e diz para sua esposa falar que era irmã dele. Agora Abraão está ali em uma terra estrangeira e ele, com medo das autoridades da cidade, e a sua esposa, diz o texto que ela era formosa, Abraão fica com medo de morrer. Aí eles vão pegar minha esposa e vão me matar. Faz o seguinte: fala que você é minha irmã, porque aí eles vão poupar minha vida, né? Abraão, o pai da fé, em um momento não acreditou que Deus cuidaria dele. O profeta Elias em um dia possui fé para enfrentar os 400 profetas de Baal. Ali mais depois, no outro dia, ele se intimida diante de uma mulher, Jezabel. Então nós vemos que servos de Deus também falham, que não são perfeitos. Zacarias vacilou na fé, mas a diferença é que ele não desistiu. Na segunda chance, Zacarias acertou, porque o anjo disse: olha, você vai colocar o nome do menino de João. E quando o menino nasce, estão lá no cartório para colocar o nome no menino. Ele escreve uma tabinha, né? Que o nome do menino seria João, assim como o anjo havia dito. Então ele creu e obedeceu, e naquele momento os seus lábios, né, a sua voz voltou. E ele então não desistiu. Então o que esse texto nos ensina? Não duvide, tenha fé, não vacile, mas se vacilar, levante-se e tente de novo. Se cair, não fique prostrado. Cristão não é aquele que não erra, mas cristão é aquele que não desiste, é aquele que persevera, é aquele que ao cair, mas eu vou levantar novamente, Deus vai me erguer. Lembre-se então que pastor não é perfeito, assim como você não é perfeito. Uma hora eu e você iremos falhar, mas mesmo assim Deus usa servos falhos para realizar os seus desígnios. Então essa é uma forma que Deus opera a sua salvação e age em nossas vidas através de seus servos, que muitas vezes falham. Em quarto lugar, para encerrarmos,
como Deus opera a sua salvação e como Ele age em nossas vidas? Através de milagres. Através de milagres. No Evangelho de João está escrito que um dos propósitos de milagres e sinais na Bíblia era para provar que Jesus é o Filho de Deus. Olha o que diz lá em João 20:30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, um dos propósitos dos milagres relatados na Bíblia é para mostrar, né, que Cristo é o Filho de Deus. E aqui, logo no início do Evangelho de Lucas, nós vemos aí 2 milagres, né? O milagre de um casal velho, estéril, que teve um filho. Nas cenas seguintes, veremos Maria, uma mulher virgem, ter um filho. E os ateus, diante desses milagres, às vezes nos questionam, né? Como que você acredita em um livro que diz que uma virgem teve filho? Você crê nisso? E qual que deveria ser a nossa resposta, né? Eu creio. Apesar de você que é ateu ter mais fé do que eu. Como assim? Rebate o ateu, né? Eu não tenho fé. Sim, o ateu tem fé, você tem fé. Você acredita que de um único organismo tudo veio a existir. Que nós viemos de uma ameba. Somos parentes do macaco. Né? Tudo que existe, o tempo, espaço, matéria, né? Animais, répteis, plantas, estrelas, tudo foi fruto do acaso. O nada gerou tudo. O caos colocou tudo em ordem. Então, para ser ateu tem que ter fé, porque isso é uma teoria, né? Não tem como comprovar. Não tem como, né, você levar ali para provar isso, né, em um laboratório. A teoria da evolução já foi refutada várias vezes. E os ateus continuam crendo. Eles têm fé. O próprio Darwin, que criou a teoria da evolução, ele diz que nenhum registro fóssil dos elos perdidos foi encontrado. E hoje deveria existir milhares. E nunca foi encontrado. Na verdade, o que existiu foram fraudes. Em milhões de anos, nós nunca vimos e nem veremos um peixe virar réptil. Em milhões de anos, nunca veremos um chimpanzé escrever um livro como o de Shakespeare. Não veremos. Pois nós viemos de Deus. Nossa fé é diferente da fé dos ateus. É edificada sobre um evento histórico. Jesus morreu em uma sexta-feira e ressuscitou no domingo. E nós temos testemunhas que viram esses fatos. Homens santos que morreram por este fato histórico. E o testemunho deles não foi mentiroso, porque eles não ganharam nada em afirmar essa verdade. Pelo contrário, eles perderam a própria vida. Então os milagres são para fortalecer a nossa fé também, para nos lembrar que a obra de Deus é feita de maneira sobrenatural, não é só com a razão, para mostrar que aqueles que creem podem fazer coisas grandiosas. O Evangelho é poder de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, é como acontece lá no livro de Ezequiel, onde ele está diante de um vale de ossos secos, ossos sequíssimos, sem carne, está ali, né? Tudo morto, perdido, sequíssimo. E aí Deus fala para o profeta: profetiza, profetiza. E quando ele profetiza, aqueles ossos secos se transformam em um grande exército. Cria carne, pele, nervo, né? E é um milagre que acontece. Quando o Evangelho pregado, é isso que acontece. É os mortos voltando à vida. É os mortos nascendo de novo. Então os milagres são para fortalecer a nossa fé, para mostrar que aqueles que creem podem fazer grandes coisas. E repare na história dos discípulos. Homens camponeses e pescadores mudaram a história do mundo através de sua fé. Isso é um milagre. Diante do Império Romano, 120 homens mudaram a história de Jerusalém e de todo o mundo. Eles não olharam para suas limitações. Zacarias e Maria também não disseram: não podemos, mas nós cremos. Eu creio que cumpra em mim a palavra de Deus, como disse Maria. Ela creu.
Talvez você olhe hoje para a sua vida, para o seu casamento, para o seu filho, há anos tentando mudar essa situação e nada. Mas creia que a obra de Deus é feita de maneira sobrenatural. Deus pode mudar a nossa sorte. Eu não posso liderar na igreja, eu não posso tocar um instrumento, eu não posso servir a igreja, eu sou limitado. Creia, Deus é poderoso para lhe dar dons, para lhe dar talentos, para usar a sua vida. Eu não posso sair dessa situação de miséria, minha vida financeira está um desastre. Eu recebi uma herança contrária da minha família, né? Eu recebi dívida. Creia que Deus pode mudar a sua sorte. A obra de Deus é feita de maneira sobrenatural. Eu não posso vencer esse vício, esse pecado. Deus não mudou, Ele ainda faz milagres. Eu não posso educar os meus filhos do jeito que a Bíblia ordena. Creia, Deus é poderoso para lhe dar sabedoria. Ele diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a mim, e eu vou dar deliberadamente, sem pôr impropérios. Ore a Deus, Deus ainda faz milagres. O poder de Deus não diminuiu, Ele continua agindo através de pessoas limitadas e falhas como nós. Lá no verso 37 ainda do capítulo 1, o anjo vai dizer: não haverá impossíveis para aqueles que creem. E a prova que Deus faz milagres somos nós. Olhe para a sua vida, olhe para as pessoas ao seu lado. Nós um dia não queríamos a Deus, éramos inimigos dele, mas Ele transformou a nossa vida, Ele transformou as nossas vontades, e hoje amamos a Deus, porque um dia Ele nos amou primeiro. Então a salvação é um milagre. Quando o pecador se arrepende, é Deus fazendo o maior dos milagres, trazendo salvação. Alguém aqui crê que podemos ser uma igreja luz nessa cidade e ver vidas sendo transformadas, ver milagres acontecendo no nosso meio? Você crê? Se coloque de pé e vamos orar a Deus. Se você crê assim, que Deus ainda não mudou, Deus ainda faz milagres, Deus pode mudar a nossa sorte. Deus mudou a sorte de Zacarias, mudou a sorte de Isabel, Deus mudou a sorte de Jó, Deus mudou a sorte de José. Deus pode mudar a minha e a sua sorte. Deus está no controle. Nós não somos fruto do acaso. Na verdade, o acaso é controlado por Deus, a sorte é controlada por Deus. Então nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Tudo na sua vida está no controle de Deus. Até as coisas más estão no controle de Deus. Como Paulo vai dizer, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas, as coisas ruins e as coisas boas. Creia que Deus cuida de nós, que Ele está no controle das nossas vidas. Creia que Ele é um Deus bom, que Ele guarda a sua igreja. Ele tem guardado já há 2000 anos. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que você venha descansar nisso. O Senhor é o meu Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família. Nada passa desapercebido dos olhos do meu Deus, porque Ele é bom. Por isso, ore a Ele, agradeça a Ele, por Ele ter te dado o dom da vida, por Ele ter dado Cristo Jesus.